Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos programáticos e vamos entrar agora aqui no estudo sobre tabela periódica, né? Tá? E o ser humano, né, a gente quando vai falar de tabela, a gente está falando de organização, né? Organizar alguma coisa, e nesse caso aí são os elementos químicos, né? Os cientistas resolveram agrupar esses elementos químicos de acordo com suas propriedades químicas, né? Mas isso é uma característica do ser humano, né? O ser humano costuma selecionar, catalogar e agrupar as coisas que são parecidas entre si, né? Por exemplo, você provavelmente pode ter uma gaveta só com meias, né? E cuecas, ou só com camisetas e outra gaveta só com shorts, né? Então, tá? Você vai, por exemplo, numa casa de corte e costura, você vai lá ter os recipientes só com determinados tipos de botões, né? Botões com tamanhos diferentes, características diferentes. Então, isso aí faz parte do ser humano, né? Agrupar, selecionar. E a tabela atômica atual, ela surgiu a partir da construção, né? De mais de 200 anos, né? De organização. Houve uma evolução, né? Uma evolução. A tabela atual, ela não surgiu de uma hora para outra. Houve uma evolução paulatina, né, através dos tempos, até chegar ao que nós temos hoje, que é uma forma organizacional mais adequada, né, controlada pela IUPAC, né, tá certo? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, né? Como o próprio nome diz, é um órgão internacional, né? Tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? Ó, vamos aqui, que é show de bola. Esse conteúdo aqui é maravilhoso. E é simples, né? A estrutura da tabela periódica. Vamos ver logo de cara a evolução, né? Quem foi os teóricos que fez o quê, né? Tá bom? Então vamos aqui, ó. Vários estudiosos tentaram reunir os elementos químicos de forma organizada, né? Tá? E o primeiro que tentou, em 1829, foi o Doberheim. Certo? Por incrível que pareça, essas coisinhas aqui é tão simples, mas já caiu em Enem, cai muito em vestibular, segunda fase, primeira fase, tá? Eles puxam ali, faz aquelas questões associativas, né, com o tipo de organização e o nome do pesquisador, ou o tipo de organização e a característica dessa organização. Então, se você não souber, aí você vai perder questões aí em vestibulares, né? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, o Doberheim, em 1829, foi o que ele fez? Ele agrupou os elementos químicos em forma de tríades, tá? E lembrando aqui, enfatizando que para fazer isso, ele usou como referência as massas atômicas, tá certo? Tá? Então, veja aqui, ele organizou, né, em formato de 3 a 3, né? Veja que, por exemplo, aqui, do lítio para o sódio, 3 vezes 7 dá o quê? Dá 21, né? Tá? Então, existe uma ligeira proporção aqui, tá certo? Então, ele, sabendo que o lítio, o sódio e o potássio tinham características, né, características parecidas, e aí eles agrupou aqueles que têm uma proporção de massa atômica, né, na forma de 3 a 3. Então, 3 a 3 ele foi agrupando, e aí ficou conhecido como as tríades de Doberheim, tranquilo? Então, quando falarmos de tríades, é Doberheim. E a orientação para fazer isso foi o quê? Foi a massa atômica, tá? Massa atômica, tá certo? Vamos ficar bem claro isso aí, tá? Agora vamos aqui ao próximo. O próximo estudioso, né, foi o Chancotouz. Chancotouz era um francês e ele fez o seguinte, ele pegou um retângulo, né, um papel retângulo, e ele alinhou esses elementos químicos também, né, em questão de ordem crescente de massa, né? Aí ele fez aqui, ó, dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada em um cilindro e em ordem crescente de massa, tá? Então, de tal forma, galera, que, por exemplo, eu olhando aqui numa diagonal aqui, ó, tá?
Aí eu tenho lítio, bário, né, carbono, nitrogênio, oxigênio. Então, aí ele colocou nesse retângulo, tá? Esses elementos em diagonal, em ordem crescente de massa. Tá? De tal forma que quando ele dobrava isso aqui fazendo um cilindro, né? Aí, ó, veja bem o que é que acontece aqui, ó. Esse elemento aqui, ele está na mesma linha horizontal, na mesma linha vertical que o sódio aqui. Então, ele chegava a dizer que quem estivesse aqui na mesma linha horizontal, na mesma linha vertical, teria mesmas propriedades, tá? Então, pode cair em vestibular dizendo, Chancotows, qual foi o nome da associação de organização na tabela periódica, né? Certo? A espiral de Chancotows. O cilindro, né? O parafuso telúrico, conhecido como parafuso telúrico. Não está aí, mas era conhecido como parafuso telúrico. Tá? Beleza? Então, foi Chancotows. Ok? Então, parafuso telúrico, Chancotows, e ele organizou em ordem crescente de massa. Tá legal? Então, esses elementos ficavam envoltos como se fosse uma espiral, certo? Quando você dobrava esse material na forma de cilindro, ok? E nessa espiral ele ia traçando aqui, ó, coincidentemente, ó, certas diagonais. E esse elemento aqui de cima tinha a mesma propriedade com esse elemento aqui dessa diagonal, tá? Nessa vertical aqui, ó, tá? Mas eu olho aqui, seguindo aqui essa linha, esse espiralzinho aqui, ó, em torno do cilindro, tá? E aí casava, né? Lítio com sódio aqui, ó, tá? Lítio e sódio, e algumas coisas coincidiam, né? E outras não, tá legal? Então, parafuso telúrico de Chancotows, tá? 1863. A data não precisa você estar decorando, não. Você basta memorizar o nome, né? Quem foi Chancotows? Foi o cientista que organizou a tabela periódica na forma de cilindro chamado parafuso telúrico. Tranquilo? Bingo, né? Tríades. Foi um parafuso telúrico, outro, né? Tá legal? Não vamos confundir. Em seguida veio quem? Veio o Newlands, né? Então, o Newlands ele fez o seguinte, ó. Organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas. Mais uma vez, ó, foi massas, né? Então, tanto Chancotows, os dois anteriores, é massa, e Newland também, 1864. Veja que foi um ano depois aqui, ó. Certo? Aí ele organizou em ordem crescente de massas atômicas em linhas horizontais, contendo 7 elementos. O oitavo apresentava propriedades semelhantes ao primeiro, e assim sucessivamente. Então, o Newlands, ele era um músico, né? E como músico tem as notas musicais, as oitavas, né? Já ouviram falar nas oitavas, as oitavas musicais? Então ele tentou organizar em uma tabela, certo? Seguindo essa linha de raciocínio, essa característica das notas musicais. Então, lei das oitavas, né? Então, quem foi que idealizou a tabela periódica lei das oitavas, no formato de lei das oitavas, tá? Então, aí aqui, ó, eu tenho o lítio, o berílio, o boro, o carbono, né? Então, aqui, ó, veja aqui, o Flu é o sexto, é o sétimo, né? Quem é o oitavo aqui? O oitavo é o lítio. Desculpa, o sódio, né? Então, como esse aqui, se eu for contar de forma linear, certo? Do 1 ao 7, e esse aqui seria o oitavo, tá legal? Beleza? Então, esse sódio, que era o oitavo, teria para ele, segundo Newlands, seria a mesma propriedade do lítio. Aí vinha, né? Cloro, sétimo. Aí o oitavo, potássio. Aí esse potássio, que era o oitavo, tinha propriedades parecidas com o do lítio e do sódio. E realmente, hoje em dia, nós sabemos que o lítio, o sódio e o potássio têm mesmas propriedades químicas. Então, para alguns elementos, isso aí funcionava que era uma maravilha. Aí, depois, com a descoberta de mais elementos químicos, isso aí foi furando, né?
tá? Aí vamos ver aqui, ó. Vamos começar aqui, por exemplo, magnésio. Vou chamar o magnésio de 1. Aí, primeiro, vamos lá, para entender. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, esse oitavo cálcio tem propriedade com o magnésio, propriedades iguais ao do magnésio. Aí, a partir do berílio, se eu chamar o berílio de 1, aí o magnésio é o oitavo, contando, né, de forma linear, aí tem a mesma característica do berílio. Então, para esses três aqui também alinhou, beleza, realmente, os três têm propriedades em comum. Agora, quando chega aqui, ó, aí começa a dar errado, tá? Ó, o crômio. Tá? O crômio é um elemento de transição, lá na frente nós vamos entender o que é isso, e ele não tem propriedade parecida coisíssima nenhuma, nem com boro, nem com alumínio. Aí furou. Tá? Nem tampouco o titânio aqui, ó. Titânio não tem característica de carbono e silício, não tem mesmas propriedades aí, certo? E aí era lei das oitavas, de Newlands, né? Então vamos ver aqui, ó. Recapitulation, né? Dobeheim, tríades, né? Dobeheim, tríades. Shankatos, parafuso telúrico, que não está aí, né? Ele organizava de tal forma que, ao colocar num cilindro, aí a gente olhava na espiral e traçava a vertical para ver, né? Aí vem Newlands, lei das oitavas, né? Lei das oitavas, e agora nós temos o Mendeleev, né? O Mendeleev, Dmitry Mendeleev, tá? É um russo, certo? Então, a partir do Mendeleev, a associação do Mendeleev, né? A organização do Mendeleev, passou a ser uma coisa mais diferenciada, tá? Porque o Mendeleev, o legal do Mendeleev, né? O legado dele foi que ele deixou, tá? Espaços vazios dentro da organização dele, né? Ele começou a prever, tá certo? Elementos, propriedades de determinados elementos que ainda não existiam e que ele achava que futuramente fosse descoberto e quando descoberto se encaixaria ali naquela posição que ele deixou em aberto. Então ele foi tão preciso com relação a isso que ele acertou nos elementos que já existiam e conseguiu prever até propriedades de elementos, certo, futuros, né? Então ele disse, ó, tem que ter elementos que quando for descoberto eles poderão ter essas e essas e essas propriedades. Então, os elementos que tiverem essas e essas propriedades, o elemento que tiver essa e essa propriedade se encaixará nessa posição. O outro elemento que tiver essa e essa característica se encaixará nessa outra posição. E assim por diante, tá? Então, aqui, ó. Organizou os elementos químicos em ordem crescente de suas massas atômicas e verificou que muitas de suas propriedades físico e química se repetia periodicamente, né? A cada período, né, de organização, ele vinha organizando, e fechava um período. Então, quando ele voltava no período, certo? Ele via que alguns elementos repetiam suas propriedades físico-químicas. Isso aí foi em 1869, né? Tá? Então, eu tenho Dobeheim, Shankotos, Newlands e Mendeleev, né? Tá? Não vamos esquecer, galera, tá bom? Agora vamos aqui. Henry Moseley, certo? Após Mendeleev começar a dar certo em sua organização, aí veio o Moseley em 1913. Tá legal? Aqui o Moseley, ele fez uma coisa totalmente diferente, né? Que os outros antecessores não havia feito, tá? Que era trabalhar com a organização da tabela, colocando os elementos, organizando os elementos em ordem crescente de número atômico e não de tabela atômica. Então, é uma característica, tá? Não vamos esquecer. Dobeheim, Shankotos, certo? Newlands e Mendeleev, ambos os quatro classificavam seus elementos em ordem crescente de massa atômica. Tá legal? Aí, em 1913, Moseley foi o primeiro a organizar em ordem crescente de número atômico. Tá aqui, ó.
descobriu o número atômico dos elementos químicos e, a partir daí, ficou determinado que os elementos deveriam obedecer uma ordem crescente de número atômico. Esse foi o grande legado de Moseley. Cuidado, 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 tá? Que isso aí já caiu em muitas questões de prova, né? Certo? Às vezes eles invertem, diz assim, ó, quem trabalhava com ordem crescente de número atômico, aí diz Chancatoz, Newlands, né? Doberheim, negativo, tá? Então, às vezes eles procuram embaralhar para ver se você sabe isso aí. Tá legal? Beleza? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos entrar na tabela periódica atual. Beleza, galera? Então, faça aí um estudo de fixação e na próxima a gente continua a partir daí, para não ficar uma aula extensa e cansativa, tá bom? Um beijo, um forte abraço e fiquem na paz do nosso Criador, né? Valeu!